Fala pessoal, sou André Gussão, Course Director, e hoje vim contar para vocês tudo sobre o computador Leonardo da Cresce. O computador Leonardo foi o primeiro computador projetado e construído pela Cresce Italia, então é um líder de vendas. Computador em formato tradicional, com visor grande, com números grandes, de fácil leitura e um computador muito fácil de se programar. Durante as nossas operações de mergulho, é muito comum ouvir os relatos dos mergulhadores sobre a dificuldade de se programar o computador, de configurar o computador e até mesmo de entender as informações que o computador fornece para a gente durante o mergulho. Então a ideia desse vídeo é desmistificar isso tudo para você, então acompanha a gente. Vamos agora aprender a configurar o nosso computador Leonardo da Cresce, computador que tem apenas um botão. Basta que a gente se adapte com o funcionamento de como navegar entre as telas, de como fazer o ajuste, que o fato dele ter um botão não se torna problema algum. Então, ligando o nosso computador, ele sempre vai aparecer na tela de mergulho com informações da pressão parcial do oxigênio, do tipo de mistura selecionado para o mergulho, a profundidade máxima que esse computador pode mergulhar, o fator de segurança e o horário. A gente tem aqui nas nossas telas de navegação logbook, configurações de mergulho, configurações de tempo, o modo de planejamento, o modo gauge, né, que o computador ele não calcula o nitrogênio absorvido, ele funciona apenas com um profundímetro e um timer. O modo onde a gente seleciona para fazer a transferência dos dados para o nosso computador pessoal, o histórico desse computador, o sistema e voltamos à nossa tela principal. Então a primeira configuração que a gente vai fazer é a configuração do relógio, né? Vamos configurar data, horário, enfim. Chego aqui no Timing Settings, mantenho o botão pressionado. A primeira informação que eu vou configurar é a de ano. Mantenho mais uma vez o botão pressionado até ficar o ano ali piscando. E vou acrescentando valores até chegar no ano de 2022. Olha lá, 2022. Mantenho pressionado, ele volta para minha tela de navegação. Olha lá, ó, já está configurado o mês 9, né? E também já está configurado o dia 26. Então, o dia 26/9 de 2022. Próxima configuração que eu posso fazer é no formato da hora. Eu posso manter aqui o formato de 24 ou de 12 horas, tá? Vamos manter o formato de 24 horas, fiz o ajuste, mantenho mais uma vez o botão pressionado e continuo a minha navegação. Agora o númerozinho que está piscando ali é o número referente às horas. Pressiono mais uma vez o botão e vou ajustar o horário. Então agora são 20 horas e 35 minutos. Então mantive pressionado, hora ajustada, navego até os minutos, mantenho pressionado e vou colocar ali, ó, 20 horas e 30 minutos. Mantenho mais uma vez o botão pressionado e está feito o ajuste do meu horário, o formato do horário e o meu calendário aqui em cima. Para eu sair do módulo de Time Settings, ele saiu sozinho agora, ó, e eu volto para o menu de navegação, mas para eu sair bastava eu manter o botão pressionado. Uma vez o relógio e o calendário ajustado, vamos seguir aí para os ajustes de mergulho. Então navego no meu menu até o Diving Settings e aqui eu vou começar a preparar o meu computador para o mergulho que eu vou realizar. Mantenho o botão pressionado e a primeira informação que ele pede é para que eu mexa na pressão parcial do oxigênio. Mantenho ele mais uma vez pressionado, vou ali mexer na pressão parcial, que vai de 1.2 a 1.6. Independente de eu mergulhar com ar comprimido ou nitrox, eu vou deixar sempre esse ajuste aí em 1.4. Feito o ajuste em 1.4, mantenho pressionado e continuo a minha navegação. Agora ele pede para eu informar com o que eu vou mergulhar, se eu vou mergulhar com ar comprimido ou se eu vou mergulhar com nitrox.
Se eu escolho o nitrox, eu vou mudando a porcentagem de oxigênio aqui da minha mistura até eu retornar um ar comprimido. Na verdade, eu chego até 50%, que é o máximo que ele permite, e volto aqui no ar comprimido. Vou ajustar o meu computador para ar comprimido. Então, uma vez que eu estou na tela de seleção, eu pressiono, mantenho pressionado e volto para a navegação. Ajustei pressão parcial do oxigênio, a mistura que eu vou utilizar, e agora ele me pergunta se eu quero manter as paradas de segurança profundas ativadas ou não. Basta eu pressionar o botão para desativar ou manter ativado. Por questões de segurança, a gente mantém essas paradas ativadas e eu volto à minha navegação. Após isso, ele vai me pedir o Safety Factor, que eu posso mudar esse fator de segurança aí para navegar entre 0, 1 e 2. Isso que eu posso utilizar se eu estou mais cansado, se eu tive uma noite de sono mal dormida, enfim, se a água está muito fria, se eu já tenho aí mais de 45, 50 anos. O ajuste normal dele de fábrica é o Safety Factor 0. Uma vez o Safety Factor ajustado, eu vou para a altitude, onde eu posso mergulhar na altitude 0, que é no nível do mar, ou incrementando essa altitude aí até 3, que representa aí essas 3 montanhazinhas. Quanto maior for a minha altitude, maior vai ser esse ajuste. Eu volto ele para o 0, mantenho pressionado, volto para o meu menu. Com isso, eu fiz todos os ajustes para um mergulho utilizando ar comprimido. Vamos aproveitar que a gente está nessa tela aqui de mergulho e já mostrar para vocês como que eu programo, como que eu ajusto o meu computador no Leonardo, caso eu queira realizar um mergulho utilizando misturas enriquecidas com oxigênio, no caso o EAN ou o nitrox. Então eu estou na tela de configurações de mergulho, voltando para a minha tela de configurações de mergulho, eu mantenho pressionado. Vou utilizar a pressão parcial de oxigênio de 1.4, pressiono mais uma vez e agora eu vou escolher a mistura com que eu vou realizar esse mergulho. Fiz a verificação, a análise do meu gás no cilindro, entro aqui na seleção da mistura e eu vou colocar ali um EAN 32. Então vou mergulhar com um cilindro que contém 32% de oxigênio. Feito o ajuste, mantenho pressionado e vou utilizar um EAN 32%. Continuo navegar na minha tela de configurações de mergulho, vou manter tudo como estava, Safety Factor, altitude, enfim. Tá aqui, o meu computador ele está programado para realizar um mergulho com nitrox, com EAN 32, a uma pressão parcial de 1.4. Extremamente simples você migrar de um cilindro de ar comprimido e um mergulho com nitrox. Muito simples. Para eu sair do menu, mantenho a tecla pressionada por algum tempo e aí eu volto a navegar entre o menu. Lembrando sempre que todas as vezes que eu deixo meu computador configurado para mergulhos com nitrox, se eu não mergulhar nas próximas 2 horas, por questões de segurança, ele volta para o ajuste original com ar comprimido. Então a gente já aprendeu aqui a fazer as configurações do tempo, né? Então horário, calendário e tudo mais, e a gente aprendeu também a configurar o nosso computador para mergulhos com ar comprimido e também para mergulhos com nitrox, com misturas enriquecidas. Agora está aqui uma configuração muito importante que pouca gente faz, pouca gente sabe onde fica. A gente navega no nosso menu até chegar no System. Chegamos no System, eu mantenho pressionado o meu botão para entrar nesse modo de ajuste. E aqui é muito importante que eu configure as minhas unidades de medida. Se eu quero essas unidades de medida no sistema imperial ou no sistema métrico. Então, eu estou aqui no System, pressiono e mantenho pressionado o botão. Olha lá, está em Fahrenheit por PES. Então, é importante que eu mude isso para o sistema métrico, deixando em graus Celsius
e metros. Uma vez feito este ajuste, mantenho pressionado e volto a navegar aqui dentro do System. Ele vai me perguntar também se eu quero utilizar essa função, que é o Master Reset. Não utilizem essa função, a não ser que vocês queiram realmente apagar todos os dados do seu computador, apagar o logbook, etc. Então, dentro do System, eu posso navegar aqui, posso modificar as unidades de medida e posso também utilizar a função Master Reset. Bom, e agora vamos entender como funciona o modo de planejamento do nosso computador. Lembrando que a gente acabou de configurar esse computador para um mergulho utilizando o EAN32, né, um Unitrox com 32% de oxigênio. Eu vou acessar o modo de planejamento. O modo de planejamento ele vai me informar qual que é o meu limite não descompressivo de cada profundidade utilizando a mistura gasosa informada aqui em cima, que pode ser um ar comprimido ou mergulho com nitrox. Então vamos agora ver que interessante, né? Vamos navegar direto para uma profundidade de 27 metros e reparar que um mergulho a 27 metros com EAN32 eu posso permanecer 34 minutos no fundo. Para a gente verificar a diferença com um mergulho com ar comprimido, basta eu voltar aqui na minha configuração de mergulho, navegar até a seleção do nitrox e voltar meu computador para ar comprimido. Então eu vou incrementando aqui, ele vai chegar nos 50 e voltar para ar comprimido. Tá aqui. Meu computador agora está programado para ar comprimido, eu mantenho pressionado por mais algum tempo e saio da função. Computador para comprimido, a gente vai até o planejamento e aqui no planejamento eu vou fazer um comparativo. Olha lá, aos 27 metros com ar comprimido eu posso ficar apenas 21 minutos. Então a gente nunca deve se esquecer, quando for utilizar o modo de planejamento, verificar qual a mistura que está aqui na tela, se é realmente sobre essa mistura que a gente quer a informação do nosso limite não descompressivo. Saindo do modo de planejamento, a gente entra no modo Gauge, lembrando que o modo Gauge ele vai deixar de calcular a minha absorção de nitrogênio e vai se transformar apenas num profundímetro com timer. Então mantenho pressionado, ligo o modo Gauge, desativando todas as funções de absorção de nitrogênio e, na verdade, a gente não pode esquecer de manter esse modo Gauge desligado. Mantenho pressionado o botão, desligo o modo Gauge e retorno ao menu. Retornando ao menu, eu tenho aqui o modo PC Link, que é o modo que eu vou utilizar quando eu quiser baixar as informações do computador Leonardo para o meu computador pessoal. Vou conectar ele numa base, vou conectar ele com uma conexão Bluetooth e passar as informações do logbook do Leonardo para o meu computador pessoal. Na função histórico, eu tenho aqui o histórico desse computador. Esse computador ele já realizou 3 mergulhos, né? Aqui ele vai marcar as horas de fundo que esse computador tem e vai manter aqui a informação de profundidade máxima que esse computador ele já atingiu. Continuando a nossa navegação, vamos chegar aqui até o modo do logbook. Uma vez encontrado o modo logbook, acessando aqui o nosso log, né, eu tenho o mergulho 3, dentro do mergulho 3 eu tenho as informações da data que esse mergulho aconteceu, eu tenho a informação do tempo que esse mergulho durou, a profundidade máxima que esse mergulhador atingiu nesse mergulho e naqueles símbolos ali no meio indica que a velocidade de subida desse mergulho ela foi excedida, então ficam esses símbolos e até o aviso de slow ali, pedindo para o mergulhador subir mais devagar. Uma vez o mergulho 3 aqui selecionado, eu mantenho o botão apertado e eu tenho outras informações, por exemplo, a hora que esse mergulho começou, a mistura que eu estava utilizando, o fator de segurança e a temperatura mínima registrada durante esse mergulho.
E aqui eu navego mergulho 2, mergulho 1 e assim vai. No caso, esse computador tem 3 mergulhos realizados, então são os mergulhos que eu consigo acessar no meu logbook, e essas são as informações que ficam gravadas de cada mergulho que eu realizo com o computador Leonardo. Mantendo apertado o botão, eu volto aí para minha tela de navegação. Então a gente aprendeu a configurar o nosso computador Leonardo para mergulhar com ar comprimido e também para nitrox. Aprendemos a configurar as informações de relógio e calendário. Aprendemos como funciona o modo de planejamento. Aprendemos como ativar e desativar o modo gauge e para que ele funciona. Vimos como utilizar a transferência de dados para o seu computador pessoal. Vimos também o que fica registrado na função histórico do computador, os ajustes que são feitos na função System e a nossa tela principal de mergulho. Espero que vocês tenham gostado das informações, aprendido a configurar o seu computador Leonardo e agora chegou a hora da gente fazer o que a gente mais gosta. Vamos levar esse computador para o mar, vamos levar ele para o fundo, vamos mergulhar com o Leonardo e você vai ver tudo o que acontece na tela desse computador enquanto você mergulha. Vem comigo! Mergulhando agora com o computador Leonardo da Cresce, podemos observar a facilidade de leitura proporcionada pelos números grandes em seu visor. Isso facilita muito a vida do mergulhador embaixo d'água. Podemos observar neste campo demarcado a profundidade atual do nosso mergulho. Esse valor vai subindo ou descendo de acordo com a nossa profundidade. Logo ao lado, o limite não descompressivo, que representa o tempo que eu posso ficar em determinadas profundidades sem a necessidade de realizar uma parada descompressiva ao final do nosso mergulho. Logo acima, neste campo, a gente observa a profundidade máxima que atingimos durante o mergulho. Ao lado dessa informação, o tempo de fundo, que representa o tempo desde que deixamos a superfície até o momento que retornarmos a ela. Logo abaixo, podemos observar a temperatura da água durante o nosso mergulho. Pressionando o botão do computador Leonardo durante o mergulho, podemos observar uma mudança das informações em sua tela. Logo acima, a gente observa a mistura gasosa escolhida para a realização daquele mergulho. Ao lado, a pressão parcial de oxigênio selecionada. Logo abaixo, a profundidade máxima operacional para esse mergulho, de acordo com a mistura gasosa e a pressão parcial selecionada. Ao lado, o Safety Factor e, logo abaixo, a altitude escolhida durante a configuração do nosso computador antes da realização do mergulho. Mantendo o botão do computador Leonardo pressionado por alguns segundos, irá acender a luz do visor, facilitando muito a leitura das informações durante um mergulho noturno, sem a necessidade de iluminar o computador com uma lanterna. Se durante o nosso procedimento de subida excedermos a velocidade ideal, aparecerá um símbolo entre as informações de profundidade atual e limite não descompressivo. Se essa velocidade não for reduzida, aparecerá um segundo símbolo até o surgimento do terceiro símbolo e a palavra slow logo abaixo desses símbolos, o que significa que devemos reduzir a nossa velocidade de subida. Antes do retorno à superfície, o computador Leonardo sugere uma parada de segurança que deve ser realizada entre as profundidades de 6 e 3 metros. Nesse momento, aparecerá um símbolo indicando a parada de segurança, juntamente com a indicação da profundidade de 3 metros. Logo ao lado, podemos verificar um cronômetro regressivo em minutos, de 3 a 0 minutos, indicando que podemos retornar à superfície com total segurança.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que agora vocês saibam como configurar, como utilizar o seu computador Leonardo da Cresce. Para maiores informações, siga a Cresce no Instagram e não deixe de se inscrever no canal do YouTube. Até o próximo vídeo.